Meus irmãos, saudação de paz, Pastor Hélio Rocha, estamos de volta aqui para podermos nós retornarmos às nossas aulas, desta feita através de videoaulas. É importante que você tenha em mãos aí o exemplar da sua Bíblia, caneta, papel é importante para anotações e também o seu livro, para que a gente possa acompanhar aqui a matéria. Nós estamos estudando as epístolas paulinas e nós havíamos parado nas duas últimas aulas que lecionamos, na página de número 41. Porém, eu vou dar um resumo a princípio do que nós já estudamos, para depois a gente dar continuidade aqui ao nosso curso devido aí à pandemia. A princípio, a rigor, nós precisamos lembrar, livro na mão, caneta, papel, de que a Bíblia tem 66 livros. Você vai se lembrar muito bem disso aí. Deixa eu me ajeitar aqui. Esses 66 livros estão divididos em duas partes. A primeira parte é chamada Antigo Testamento e a segunda parte é chamada Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, e o Novo Testamento, que é composto por 27 livros. Por sua vez, nós estamos estudando aqui o Novo Testamento, então o Novo Testamento está dividido em quatro partes. Quatro partes. Primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira parte que divide o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é chamada de livros biográficos. A segunda parte é chamada de livro histórico. Você lembra disso? A terceira parte é chamada de epístolas. E a quarta parte é chamada de livro profético. É de conhecimento de todos nós de que os livros biográficos é composto por 4 livros. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda parte que divide o Novo Testamento é chamado de livro histórico, que é apenas um livro, o livro de Atos dos Apóstolos. A terceira parte é chamado de epístolas, que são ao total 21 cartas. E a quarta parte que divide o Novo Testamento é chamado de livro profético, que é apenas um livro, o livro do Apocalipse. Somando aqui então, nós temos os 27 livros do Novo Testamento. Por sua vez, as epístolas, que é a terceira parte que divide o Novo Testamento, que é composto por 21 livros, eles estão divididos em duas partes. Você lembra disso, né? Dividido em duas partes. A primeira é chamada de epístolas paulinas, que é a nossa matéria que nós estamos estudando. A segunda parte é chamada de epístolas gerais. Sendo assim, as epístolas paulinas, que é composta aqui por 13 livros, são chamadas de epístolas paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. Até aqui tudo bem? É só uma recapitulação da aula passada. Vou apagar. Se tiver alguma dúvida, não me pergunte que não dá, né? Aí tu me manda depois no WhatsApp a pergunta, se tiver alguma dúvida. Está ótimo? Então vamos lá, gente. Abrindo nossos livros, por gentileza, na página de número 17, apenas para nós relembrarmos a aula passada. Segundo parágrafo vai nos falar sobre a vida de Paulo. Só lembrando que Paulo, ele pertence a uma família rica, né? Esta família rica é da cidade de Tarso e é lá que Paulo vai nascer.
O pai de Paulo, a família de Paulo, é da tribo de Benjamim. Por isso ele é um benjamita. O seu pai tinha a cidadania romana. Cidadania romana. Por isso Paulo vai nascer num berço muito privilegiado. Paulo não é um romano. Paulo ele é judeu. Ele é da tribo de Benjamim. Porém, seu pai tem a cidadania romana. E ele vai ter também este privilégio de ter a cidadania romana. Por isso que ele é chamado de Paulo. A palavra Paulo é uma palavra que no original significa pequeno. Só lembrando aos irmãos que Paulo é o seu nome romano. Porque Paulo também é conhecido na Bíblia como Saulo. E Saulo é o seu nome judeu. Seus pais, que eram da tribo de Benjamim, lhe deram o nome de Saulo, em homenagem ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Paulo é o seu nome romano, Saulo é o seu nome judeu. Página de número 17, estamos falando sobre isso no segundo parágrafo. Página 17 ainda, gente, no último parágrafo, a nossa lição vai nos explicar que Paulo ele tinha uma condição socioeconômica. E isso permitiu, por ter uma condição financeira, seus pais terem uma condição financeira bem estabilizada, isso permitiu que Paulo aprendesse alguns idiomas. Então Paulo ele falava o grego, página de número 18, primeira linha. Paulo também falava o hebraico. Paulo também falava o aramaico. E outros historiadores vão dizer que Paulo arranhava um pouquinho do latim. Então Paulo ele é um poliglota. Paulo fala 4 idiomas: grego, hebraico, aramaico e latim. Ele estudou muito. O Paulo estudou muito. A princípio e a rigor, precisamos lembrar que uma criança, para se tornar filho da lei, ela precisava saber conhecer toda a Torá, toda a lei do Antigo Testamento. Então uma criança se tornava aos 13 anos, filho da lei. Paulo, ele precisa, no decorrer desses 13 anos, por sua família ser uma família judaica, pertencente à tribo de Benjamim, era obrigatório que Paulo conhecesse a Torá, conhecesse a lei. A Bíblia já vai nos dar essas informações acerca do pai concernente ao filho. Faça teu filho conhecer a lei. Como? Andando pelo caminho, assentado na praça, correndo, a ponto da Bíblia dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual lei? A lei de Moisés, a lei dada por Deus. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, pois quem medita será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então Paulo precisava conhecer toda a Torá. A Torá ela era composta pelo decálogo. Você lembra o que é o decálogo, né? Só não vou te perguntar porque não dá, mas vou te explicar, só para relembrar. O decálogo é o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos estão registrados lá em Êxodo, no capítulo de número 20. Deus entrega a Moisés o decálogo. Porém, a lei de Moisés, ela era composta por 613 preceitos. Desses 613 preceitos,
248 eram positivos. 365 desses preceitos eram negativos. Negativos por quê, pastor? Porque na lei dizia não, tinha uma proibição. Não, não matarás, não roubarás, não furtarás. Não. 248 eram positivos, porque dizia sim, sim, te abençoarei, sim, estarei contigo, sim, irei com você. Enfim, a lei era composta por 613 preceitos. Para a criança se tornar um filho da lei aos 13 anos, essa criança precisava conhecer esses 613 preceitos de cor e salteado. Para isso, tinha-se uma dedicação da parte da criança. Então, eram amarrados filactérios nos seus braços e nas suas testas. O filactério é uma tira de couro, e dentro dessa tira de couro era colocado como se fosse um bolso, e dentro destes bolsos eram colocados textos da Torá, textos da lei, textos como se fossem versículos bíblicos, que a criança precisava memorizar. Quando ela memorizava um, então ela era trocado aquele texto por outro, para que ele memorizasse, até que os 613 preceitos fossem memorizados. Quando a criança tinha 13 anos, ele iria participar de uma reunião junto com os mestres, e os mestres escolheriam, naquela reunião, quais seriam os melhores alunos que iriam para a sua escola, com a pós-graduação agora. Então, aos 13 anos, essas crianças, elas eram escolhidas por algum rabino da época. Então, Paulo estava lá aos 13 anos. E aos 13 anos ele é escolhido, porque ele conhece toda a Torá, ele fala os 613 preceitos. Então, ele é escolhido por um mestre da época. E o mestre é Gamaliel. E o Gamaliel, então, escolhe Paulo ou Saulo para ser discípulo seu, aluno seu. Na cerimônia de posse, o mestre que escolhia o discípulo, o aluno, ele apontava o dedo ao aluno, chamava-lhe pelo nome e dizia: segue-me. Porque aquele aluno foi escolhido para estudar agora na escola daquele mestre. Paulo ouviu isso de Gamaliel. Gamaliel disse: Paulo, segue-me. Por isso, Paulo vai estudar aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos da época, entendido nas leis do Antigo Testamento. Você vai entender isso quando Jesus ele aparece no cenário, porque o aluno, ou a criança, o adolescente, aos 13 anos, que era reprovado e não passava no teste de ser filho da lei, então aquela criança não tinha o direito de ir para a pós-graduação. Ela tinha que voltar a fazer alguma coisa, precisava se virar, ganhar dinheiro, trabalhar. É por isso que no colégio apostólico, muitos dos apóstolos, eles foram recusados. Eles não passaram no teste final. E aí, quando saíram do dia do teste, da escolha dos rabinos, alguns foram ser pescadores, com Pedro, Tiago e João. Aí você vai entender isso quando Jesus ele aparece aos 30 anos depois do batismo, e ele vai escolher o colégio apostólico. A Bíblia vai dizer que ele encontra algumas pessoas pescando, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus os vê, o que é que Jesus diz? Segue-me. E aí o texto diz: e deixando tudo, seguiram. Por quê? Por que os seguiram? Porque ali era o maior desejo que eles queriam ouvir. A escola da vida lhes reprovou. E agora o mestre está lhes chamando, lhes escolhendo para uma missão específica. É por isso que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, e Paulo disse que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Então o apóstolo Paulo, ele estuda aos pés do Gamaliel, e tudo que Gamaliel sabe, ele vai passar para Paulo. Paulo é um menino inteligente, poliglota, fala quantos idiomas? 4. Quais são eles? Grego, hebraico, aramaico e latim. Deus vai nos usar, gente, naquilo que a gente tem. Se a gente não tem nada, Deus não pode nos usar com nada. Então, precisamos ter alguma coisa. Ô Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Moisés disse: eu tenho uma vara, então eu vou te usar com a vara. Toque no mar com ela. E o mar se abriu.
Ô Elias, o que é que tu tem nas mãos? Eu tenho uma capa. Dobre ela em 4 partes e toque no rio. Deus abre o rio. Ô Paulo, o que é que tu tem nas mãos? Um lenço. Então deixe que o povo leve os lenços, e aonde o lenço era colocado, as pessoas eram curadas. Deus nos usa naquilo que a gente tem. Deus vai usar muito o apóstolo Paulo naquilo que ele tem. Ele é um homem inteligente, estudado, estudou aos pés de Gamaliel, era um homem zeloso, religioso, conhecia a lei, conhecia a Torá, e Deus precisava deste homem. Página de número 18, nós temos o chamado de Paulo. Estou gravando aqui de casa, gente. Olha o caminhão do gás aí, tocando música, vendendo gás. Olhe para cá. Nós temos a conversão e o chamado de Paulo. Quando Paulo perseguia os cristãos, lembrando que os cristãos eram chamados das pessoas do caminho. Era assim que chamavam os cristãos, os do caminho. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Na página 18, nós temos a conversão de Paulo. Quando Paulo está perseguindo a igreja, ele vai ter um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Jesus aparece a Paulo, deixa Paulo cego. Depois de 3 dias, Jesus restitui-lhe a visão. E naquele encontro vai nascer um grande missionário, um grande homem de Deus. Vai nascer uma pessoa nova, uma pessoa que Deus vai tratar com a vida dele. Uma pessoa que Jesus vai transformá-lo. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu a nós. Paulo era escolhido desde o ventre. Paulo era chamado desde o ventre. E agora Deus precisava usá-lo, Deus precisava de Paulo na sua obra. Então Jesus tem um encontro com Paulo e a vida de Paulo é mudada para sempre. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus e que Jesus teve um encontro com elas, suas vidas mudaram para sempre. A vida de Paulo é mudada. Neste encontro de transformação, Paulo vai sair do cenário. Com o encontro, Paulo vai ficar aproximadamente 13 anos, entre 13 a 14 anos, desaparecido do cenário. Ele some, ele está escondido. E quem pode achar uma pessoa que Deus esconde? Salmos capítulo 91, verso 1 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se Deus esconde, ninguém encontra. Paulo some do cenário entre 13 a 14 anos. Onde ele estava, pastor? Porque ele conhecia toda a lei, conhecia a Torá. Ele conhecia a Bíblia, mas não conhecia ainda o Deus da Bíblia. Ele conhecia as palavras da Bíblia, mas não conhecia as verdades que nela estavam registradas. Por isso Paulo tinha conhecimento, mas não tinha graça. E nós precisamos aprender de que todo aluno de teologia, todo cristão, ele tem que crescer de 2 maneiras. Número 1, ele tem que crescer no conhecimento. Número 2, ele precisa crescer na graça. Paulo tinha conhecimento, mas não tinha graça. Paulo tinha sabedoria, mas não tinha graça. Paulo conhecia a Bíblia, mas não conhecia ainda o Deus da Bíblia. Então, ele fica 14 anos escondido. Deus está tratando com Paulo, Deus está mudando Paulo de dentro para fora. Não é uma mudança de fora para dentro, sim de dentro para fora. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. A boca só fala do que o coração está cheio. Então, nesses 14 anos em que Paulo some do cenário, em que ninguém está sabendo de Paulo, Paulo está tendo experiências. Paulo está amadurecendo. Para a obra que Deus iria realizar na vida de Paulo, foi necessário ele passar esses 14 anos escondido. Não importa o tempo que você esteja estudando, já estamos indo aí para 2 anos, 3 anos estudando. Gaste tempo estudando, porque Deus vai te usar muito. Jesus esperou 30 anos para ter um ministério de 3.
Moisés estudou quase 40 anos. Olha, quase 40 anos estudando. Jesus estudou 30 anos, se preparou durante 30 anos para ter 3 anos de ministério. O apóstolo Paulo se preparou a vida toda e agora ele tem 14 anos escondido, tendo experiências com Deus, para que Deus pudesse usá-lo. Então tenha paciência, porque Deus vai realizar tudo o que Ele tem para realizar na tua vida. O que Deus prometeu, as promessas deles estão de pé, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Hebreus capítulo 10 está escrito que fiel é aquele que fez a promessa, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Então passe no tempo da experiência. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, Paulo disse assim: a tribulação produz em nós experiência. Experiência é importante na vida de todo cristão, na vida de todo aluno, na vida de todo servo de Deus. Precisamos ter as nossas experiências com os céus. Conhecimento e graça. Precisamos crescer. Precisamos ter estabilidade. Crescer no conhecimento, mas também crescer na graça. Ler a Bíblia, mas também orar. Se aprofundar nas Escrituras, mas também consagrar a vida. Graça e conhecimento. Conhecimento e graça. E assim, Deus ele trata a vida de Paulo, o preparando nesses 14 anos para uma obra extraordinária que Deus iria fazer através do apóstolo Paulo. Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouquinho.